Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que andam aí os estudos? Espero que vocês estejam assimilando bem aí mesmo diante aí dessa situação, né? Com as aulas online. Fica difícil para a gente procurar tirar as dúvidas, mas é através das atividades que vamos fazendo que a gente vai procurar tirar essas dúvidas, tá bom? Então vejam bem, nós vamos iniciar hoje o nosso capítulo 3. E o capítulo 3 de vocês tem um título como América, povos, reinos e impérios antigos. O interessante é observarmos esse título porque ele é posterior ao conteúdo que vimos a respeito das grandes expansões marítimas. Estamos falando aí de Portugal, da Espanha, Holanda, França e Inglaterra. Não está no sentido respectivo, mas nós temos aí o pioneirismo português e em seguida a Espanha, e aí essas duas nações ibéricas, elas vão disputar os territórios conhecidos hoje como América, certo? Os portugueses herdaram pelo Tratado de Tordesilhas a parte aqui da região chamada Brasil, na América. Depois, um pouco mais à frente, que vocês vão ver ainda esse ano, o Tratado de Tordesilhas ele é desrespeitado por parte de Portugal, claro, e ele vai adentrando um pouco e aumentando o território brasileiro. Vocês vão entender isso melhor quando chegarmos e a gente começar a estudar aí o Brasil colônia, ok? Mas vejam bem, quando Portugal e Espanha chegam na América, eles não vão chegar num território desabitado. Território no qual eles chegaram, haviam povos que já viviam lá muito tempo atrás, muito antes da chegada dos portugueses e espanhóis aqui na América, certo? Essas civilizações, elas também são conhecidas como civilizações ou povos pré-colombianos, que quer dizer povos que estavam aqui e habitaram a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. Então, quando Colombo chega na América, ele não vai encontrar uma terra desabitada, uma terra sem dono. Ele vai ter uma surpresa, eles, né? Colombo e todo o seu grupo, a sua equipe, vai encontrar aí várias pessoas aqui. E nós vamos entender que pessoas são essas, que povos são esses, que estavam aqui antes mesmo de Colombo chegar em 1492. Lembrando que quando Cabral chegou no Brasil em 1500, ele não deu muita importância aqui ao nosso país e passou apenas um tempo, cerca de 10 dias, para poder ir em direção às Índias na busca das especiarias e tudo aquilo que nós vimos até então. Já Cristóvão Colombo, quando chega em 1492, e vimos isso também, ele já começa a explorar mais esse território da América, certo? E aí eu estou falando mais da região aqui que a gente chama de América do Sul, a parte da América Central, que são esses povos e reinos e impérios antigos que nós vamos conhecer um pouco. Então nós temos aí civilizações como Olmecas, que é um grande exemplo aí de uma civilização pré-colombiana, até mesmo as mais conhecidas como maias, astecas e incas. Então a gente vai entender e procurar conhecer toda essa estrutura dos primeiros povos que habitaram aqui em nossa região, no continente americano. Vou passar aí também alguns slides para vocês, mas como uma aula introdutória para que vocês tenham uma noção, né? Um conhecimento prévio, claro, de tudo que a gente vai falar nesse capítulo 3, ok? Então vou passar alguns slides e aos poucos eu vou explicando a vocês, e aí a gente vai precisar entrar
em alguns assuntos que até mesmo vocês trabalharam e viram no ano passado, que são essas civilizações chamadas, que pode ser chamada também de Mesoamérica, ou civilizações, povos pré-colombianos, ou Mesoamérica. E a gente vai ver isso como aula introdutória para quando a gente entrar realmente a fundo no assunto, aí vocês pelo menos vão ter uma noção maior do que essa civilização Mesoamérica ou pré-colombiana e como se formava toda a estrutura. Ok? Então vamos lá para conhecer um pouco com os slides. Certo, então vamos lá. Vejam, é importante que a gente tenha uma noção contextualizada do que vamos estudar. Por que eu digo contextualizada? Porque hoje nós só sabemos a história dos povos da região que hoje chamamos de América por causa da chegada dos europeus. Então o assunto que a gente vai estudar é o assunto que está relacionando o pensamento europeu do século XIV em diante e também a relação desse povo europeu quando chegaram aqui na América, e essa chegada na América, eles tiveram aí uma relação com os povos que já existiam aqui. Então, o pensamento que eu botei aqui no primeiro ponto, chamando pensamento mercantilista, fez com que os europeus subjugassem os povos da América em busca de metais preciosos e escravos. Então esse é um ponto interessante, porque um dos principais motivos da expansão marítima comercial era a busca aí por especiarias, por metais preciosos. Consequentemente, levou-se também a um futuro muito próximo à própria escravidão. Então nós vimos aí que toda a estrutura formada pelos europeus, principalmente Portugal e Espanha, era justamente para tentar, de todo jeito, chegar na Índia e também enriquecerem na busca desses metais preciosos, já que a moeda tinha um valor muito grande. O feudalismo, as terras, as propriedades deixaram de ter um valor monetário, e os metais preciosos eram necessários para se cunhar as moedas, né? E os escravos foram consequência de tudo isso. Outro ponto aí foi o renascimento cultural, que a gente vai estudar também, que fez com que o europeu se sentisse herdeiro da cultura clássica. Pensava-se na Europa Ocidental como detentora da civilização e nos outros povos como bárbaros. Então essa é uma das grandes críticas que se faz aos europeus. Por quê? Porque quando eles chegaram aqui, eles não viram pessoas como pessoas. Na verdade, olhavam como primitivos, como povos bárbaros. Então isso foi uma herança que vem sendo construída na Europa desde do próprio renascimento cultural. O outro ponto que eu botei foi, daí vem a ideia do europeu de que o índio era um selvagem que precisava ser civilizado. Então já quando os europeus chegaram aqui, eles já chegaram entendendo e pensando que eles eram superiores aos próprios índios, que eles vão chamar aqui, né, os nativos, e vão tentar de toda forma explorar, subjugar e, segundo o seu próprio pensamento, tornar essas terras civilizadas. Observem também aí outro ponto interessante. A Igreja Católica auxiliou na conquista, tirando peso na consciência dos conquistadores. Ela dizia que os índios deviam ter suas almas salvas por meio da cristianização, ou seja, da desfiguração de suas culturas. Então, um dos objetivos principais aí da Igreja Católica dizia-se, a própria Igreja Católica dizia, tinha como objetivo aí salvar a alma desses selvagens ou nativos, como chamavam,
proclamando aí o cristianismo como religião detentora da salvação. É onde vai começar aí também o processo de catequização e, como consequência, vai mexer na estrutura não só social, mas também cultural dos primeiros povos, dos povos que habitavam já a América. O segundo ponto diz: é muito difícil entender como algumas centenas de europeus conseguiram dominar milhões de indígenas. Porém, os historiadores concordam que o fator isolamento e a tecnologia dos europeus foram decisivos para isso. Isso quer dizer o quê? Que os europeus chegaram aqui e possuíam armas, armaduras, técnicas de guerra, aprenderam muito com os próprios árabes nas guerras de reconquistas, e tudo isso fez com que, quando eles chegassem aqui, eles chegassem bem preparados para enfrentar os milhões de indígenas e povos que eles chamavam de selvagens que estavam aqui. Não eram povos em si unificados, não havia paz entre eles, mas entre todos os povos que estavam aqui. Mas quando se tratava aí de resolver questões com os europeus, que eles não entendiam, claro, que eram europeus, eles enfrentaram de frente mesmo esses europeus, e teve muita luta, muita morte. Então esse foi um processo que acarretou aí centenas de mortes de povos que viveram aqui na região chamada pré-colombiana. Então, como uma introdução, podemos dizer aí que as civilizações que chamamos aí de pré-colombianas são as civilizações americanas antes da chegada de Colombo, que viviam em isolamento do resto do mundo e entre si mesmos. E o termo índio, apesar de ser errôneo, ele é usado até hoje, tá, pelos próprios brasileiros, né? Esses povos que estavam aqui, eles eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses, adoravam a vários deuses, e esses deuses eles possuíam, segundo eles, estavam relacionados à força ou forças da própria natureza. Por isso que quando o cristianismo chegou aqui, ele chega como uma religião monoteísta, com adoração a um único Deus, e esse único Deus e essa religião cristã, ela é exclusivista, ou seja, a salvação só vem por meio da crença em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. E é esse processo de catequização que muitos nativos aqui da América serão obrigados a passar. Aqui está alguns dos principais povos dessa civilização pré-colombiana. Tá aí os maias, os astecas e os incas. Observe então que os maias, eles estão mais nessa região da América Central aqui, ó. Observem que os astecas tá mais para cá, México, e temos aqui os incas na parte dos Andes. Tudo isso a gente vai conhecer nesse capítulo 3, certo? Então os mais conhecidos, e vocês já devem ter conhecimento sobre isso, maias, astecas e incas. Ainda teve outras civilizações, como por exemplo os olmecas, que viveram antes dessas três civilizações. Então vamos tentar voltar um pouco aí ao tempo e entender há quanto tempo esses povos do que chamamos aí povos pré-colombianos, há quanto tempo eles chegaram aqui na América, né? Alguns historiadores, através de vestígios arqueológicos e paleontólogos, eles vão datar aproximadamente 20 mil anos a chegada dos primeiros povos aqui na região americana, que vieram tanto da Ásia, né, como da África
e alguns dizem que até dos próprios polos vieram aos poucos, não de forma uniforme, mas chegava um povo, anos depois chegavam outros povos de várias regiões, principalmente da África e da Ásia, chegando aqui há aproximadamente 20 mil anos. E o que acontece aí é que existem várias teorias a respeito da chegada desses povos aqui. Então, o povoamento na América, ele contou com levas sucessivas de grupos humanos, e aí existem algumas hipóteses que tentam explicar como foi esse caminho até chegar aqui à América. Então, alguns estudiosos eles vão dizer que os seres humanos teriam vindo a pé da Ásia, do continente asiático, para a América, isso pelo Estreito de Bering, que é o estreito ali, já finalizando a Europa. Tá? Outros vão dizer que eles vieram pelo Estreito de Bering, né, chegaram ao Estreito de Bering, vindo aí, fazendo sua travessia não a pé, mas vindo beirando o oceano, beira-mar, com canoas, né? Faziam canoas e andavam, depois vinham beira-mar. Alguns vão dizer também, alguns historiadores, arqueólogos, antropólogos e todas essas ciências auxiliares da história, vão dizer que os grupos teriam chegado pela Oceania, navegando pelo Oceano Pacífico até chegar à América. Então já é uma outra teoria de povos que não vieram só da Ásia, mas também aqueles que vieram da Oceania. E uma outra tese, que eles poderiam ter navegado pelas ilhas ali do Oceano Atlântico até alcançar o continente americano. Então é claro que não vai existir apenas uma tese, até porque foram vários povos de várias regiões do continente africano, do continente asiático, do próprio continente da Oceania. Então, são várias as teorias e as formas para se chegar até aqui a América. Importante a gente entender que dentro desse período em que os povos pré-colombianos estavam chegando aqui na América, a América também passou a ser dividida como se fosse uma divisão da própria pré-história na África e na Ásia. Quando a gente estuda a pré-história, a gente vê a período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Isso se referindo aí à pré-história, ou como muitos historiadores preferem chamar, da história antes da invenção da escrita. E aí nós temos também uma pré-história que não é com a mesma datação, na mesma época, mas a divisão, a estrutura é muito parecida, apesar dos nomes serem diferentes. Então, ao invés de ser paleolítico, ela é chamada de paleoíndio. Ao invés de ser chamado aí de neolítico, é chamado de arcaico. Ao invés de ser chamado de idade dos metais, é chamado aí de período formativo. Então, dividindo aí a história remota da nossa América, ela é dividida em paleoíndio, arcaico e formativo. Então, o paleoíndio é aquele primeiro momento lá dos primeiros povoadores que chegaram aqui há 20 mil anos antes de Cristo, de 20 mil até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. O arcaico, de 8 mil anos até aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo. E o formativo, aí esse formativo é onde de fato vai iniciar as grandes civilizações, vai se iniciar aí a 2 mil anos antes de Cristo, a 1500 depois de Cristo. E aproximadamente aí esse período de 1500, desse registro de 1500 antes de Cristo, que vão surgir nesses primeiros povos na chamada Mesoamérica, que são os povos também pré-colombianos, e na Cordilheira dos Andes, quando falamos aí dos Incas. Certo? Então, os olmecas, astecas, maias e astecas
eles estão aí mais na parte chamada Mesoamérica, enquanto nos Andes, aquela que chamamos Cordilheira dos Andes, encontramos lá a civilização Inca, certo? E aí eles vão se desenvolvendo e criando toda a sua estrutura social e cultural e econômica, religiosa, e tudo isso faz parte do assunto que nós vamos iniciar. E, na verdade, já iniciamos, né? Vamos fazer o seguinte, já que algumas palavras não são tão fáceis de se entender, então sempre que eu falo aí de Mesoamérica, eu estou falando de uma região que vai se desenvolver as primeiras civilizações da América e hoje corresponde aí geograficamente ao México e ao norte da América Central e uma parte também do Panamá. Quando eu falo de região dos Andes, eu estou falando de uma região que é cortada pela Cordilheira dos Andes, que compreende principalmente algumas cidades como países como Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Essas aí são as regiões dos Andes onde a civilização Inca vai se desenvolver, certo? Então eu posso chamar de Mesoamérica, que não tem problema nenhum, quando eu estou me referindo aí a Olmecas, aos Maias e aos Astecas. Mas quando eu falo dos Incas, eu falo aí da região dos Andes, onde está localizado aí os países que hoje chamamos de Equador, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. E aí, a partir da nossa próxima aula, a gente vai adentrar cada vez mais fundo, né, nesse assunto. Isso é apenas uma questão introdutória, aquilo que eu chamo aí de um dos primeiros instantes do conhecimento, para que a gente possa se situar nesse conteúdo, tá certo? Pois bem, espero que vocês tenham absorvido aquilo que realmente é necessário para essa primeira aula. Vocês viram aí o quanto foi importante e também necessário voltarmos um pouco para entendermos o que podemos chamar de pré-história da América. Assim como a gente estudou a pré-história no 6º ano, né, de outros povos da Ásia e da África, aqui no nosso continente americano também tivemos uma pré-história. E formada toda essa estrutura, vai ficar muito mais fácil entendermos esse capítulo 3. Então espero que vocês tenham gostado. E atividade hoje, essa semana eu não vou passar, porque vocês vão receber aí as atividades referentes a P1, certo? Com o prazo de entrega, com a data que vão receber, que provavelmente já está aí na plataforma, com a data de entrega. Então observem bem a data de entrega dessas atividades, porque passou dessa data, não é mais aceita, a plataforma não permite mais, está certo? E aí na outra semana a gente vai continuar o capítulo 3, ok? Vamos fazer tudo de forma tranquila, porque como eu falei para vocês, alguns capítulos iniciais são capítulos muito técnicos. Quando vocês começarem a entrar mais na história do Brasil, aí vocês vão se sentirem muito mais empolgados do que mais essas formações mais técnicas de uma estrutura formada antes do próprio Brasil colônia, tá? O Brasil chamado pré-colonial, ok? Então boa semana para vocês e continuamos na próxima aula.